Técnica de pensamento divergente, brainwriting. Brainwriting é uma variação do famoso brainstorming. Com certeza você ouviu falar já em brainstorming, mas brainstorming é uma palavra muito popular, muito usada, mas que foi banalizada, velho. Neguinho fala que qualquer coisa é brainstorming. Se juntar pra conversar, é brainstorming. Não sei o quê. Vamos ali fumar, a gente faz um brainstorming. Vai no brainstorming. Vai no café tomar brainstorming. Qualquer conversa aleatória pra jogar coisas pro ar é um brainstorming. E não é verdade. Ela foi banalizada a técnica, mas é uma técnica que tem regras. E eu queria explicar um pouco das regras do brainstorming e dessa variação brainwriting. Antes, explicar o que é pensamento divergente. Não sei se vocês lembram da aula de física ótica. Isso é uma coisa que marca a minha vida. Tem a lente divergente e a lente convergente. Um ponto focal ficava dentro, o outro ponto focal ficava fora, enfim. O conceito de divergência e convergência é um conceito que a gente aprende na escola. A gente estuda, não sei se aprende, né? Mas estuda na escola. Mas que quando a gente cresce, o conceito de divergência, ele é meio deturpado. Principalmente pela política. Porque a gente sempre vê no jornal, o PT e o PSDB divergiram, brigaram, né? Brigaram e divergiram que a proposta vai ser assim, assim, assado. E a gente associou divergir à briga, não concordar e tal. E não é bem assim. Divergir é o ato de você abrir opções, abrir caminhos. Pode ser que um caminho brigue com o outro, pode ser, mas não obrigatoriamente é. Divergência é sinônimo de ampliação de caminhos. Então, a lente divergente é a lente que amplia. O pensamento divergente é o que cria opções. Já o pensamento convergente é o que escolhe, que julga as opções. É interessante deixar claro que escolher é sempre julgar. Sempre que você escolhe alguma coisa, você faz um julgamento ali em que alguns saem e você escolhe os escolhidos. Então, se fosse imaginar graficamente, divergir é um processo de você abrir e convergir um processo de você fechar. Por que isso é tão importante quando se fala em criatividade? Porque as pessoas executam o brainstorming de forma errada porque elas misturam a divergência com a convergência. Isso é muito clássico, né? Vai a reunião lá, começa a reunião. Pessoal, aqui tá a questão, vamos discutir, não sei o quê. E aí, ideias? Aí alguém fala, tive uma ideia. E se a gente fizer isso? Logo depois alguém fala, não, mas isso aí não dá não, porque tem que ver a questão não sei o quê. Ou seja, alguém divergiu e logo após alguém julga, ou seja, converge. Aí você pensa, Murilo, mas se o cara sabia que estava errada a parada, ele tinha que falar mesmo. Tem que falar, mas não naquela hora. É uma questão apenas de momento, timing é tudo. A divergência tem que ser separada da convergência, caso contrário, sabe o que acontece? Você diverge e nunca expande. Já se você diverge e converge, você expandiu e se abriu a muito mais possibilidades. Então, o pilar básico do brainstorming é separar a divergência da convergência. E o que ocorre nessa divergência? E aí tem 3 regras básicas de divergência. Aí você me pergunta, mas Murilo, de onde veio essas regras básicas? Veio daqui, desse livro aqui, Applied Imagination, Alex Osborne. Esse livro, ele é de 1953. Alex Osborne era um grande publicitário, um dos maiores do mundo. Inclusive, ele é um do Mad Men. Sabe aquele seriado Mad Men que retrata a publicidade nos anos 40, 50, 60, todas aquelas loucuras que tinha? Pois o cara do Mad Men, ele é inspirado no Alex Osborne e em outros personagens da época. Ele fundou a agência BBDO clássica, o O de BBDO é do Osborne, e Osborne foi talvez o maior estudioso e pesquisador de criatividade e lançou esse livro, que é bem difícil de encontrar, acho que nunca foi traduzido para o Brasil, Applied Imagination, Imaginação Aplicada, em que ele, pela primeira vez, usa a palavra brainstorming. Ele que criou esse termo brainstorming, em que, claro, ele reuniu um conjunto de técnicas e foi combinando várias coisas pela experiência dele. E, basicamente, o momento da divergência, que é o principal do brainstorming, o Osborne ele parametrizou 3 grandes princípios. Primeiro, o princípio de adiar o julgamento, ou seja, deixar a convergência para depois. Isso parece simples, mas é difícil na hora ouvir uma coisa e não julgar. Ouvir e aceitar tudo. Deixar que tudo seja falado, que as pessoas não tenham medo que vai ter um julgamento depois. Segundo princípio é quantidade sobre qualidade. Outra coisa que parece lógica, que nos incomoda, né? Como assim quantidade sem qualidade? Não adianta. Adianta sim.
Quantidade acaba gerando qualidade. E a gente precisa desse momento de divergência, onde o foco é só quantidade, e você pode até dar uma meta, de tipo, eu quero 3 ideias cada um, eu quero 30 cada um. Como assim 30? 30. Porque, sabe o que acontece? As primeiras ideias, né? Aí vem a história do bloqueio do gabarito, né? A gente se contenta com as primeiras respostas certas, a primeira ou a segunda, que são as primeiras, que são as mais confortáveis. E quando a gente acha que não tem mais do que dar ideia, é nessa hora que a gente começa a transpirar, que a gente começa a suar para procurar por que tem que dar 10 ideias. Eu só cheguei em 3. E é nessas 7, e talvez na 8ª, na 10ª, que vem uma puta ideia, quando você espreme, né? Então, ele fala de quantidade versus qualidade. E o terceiro parâmetro importante, que é audição ativa. O que ocorre muito nas reuniões é o seguinte: as pessoas, toda ideia que elas falam, logo depois vem um julgamento, elas muitas vezes, antes de falar uma ideia numa reunião, elas ficam pensando na cabeça delas se a ideia é boa mesmo. Elas ficam assim, será que eu falo isso? Se eu falar... E aí tem alguém falando, e a pessoa finge que tá ouvindo? Sim. Mas no fundo tá tendo uma reunião interna aqui, uma reunião consigo mesmo. Ou seja, ela tá divergindo internamente e convergindo, ou seja, julgando a própria ideia dela antes de compartilhar, como se fosse meio que um pré-julgamento, porque sabe que o pessoal vai julgar. O que acontece? Muitas vezes a ideia morre aqui, antes de ser compartilhada. E aí vê que loucura, né? Você nem ouviu a outra pessoa dando a sua ideia, e talvez a ideia dela é o que faltava na sua, e você não tá prestando atenção porque tá pensando na sua, e você julga a sua e nem fala a sua. E aí o negócio não evolui, o negócio não cresce. Talvez a sua ideia, por mais boba que seja, era o que faltava. Uma ideia boa é a soma de várias ideias médias, e uma ideia média é a soma de várias ideias ruins. Então, o terceiro princípio é a audição ativa. Esteja sempre ouvindo. E como você não vai estar preocupado com o julgamento, já que o julgamento foi suspenso, não tem que ter reunião consigo mesmo e fazer julgamentos mentais. Então, adiar julgamento, focar em quantidade e ouvir ativamente. Outras 3 dicas interessantes. Esse livro, milhares de coisas aqui fala sobre brainstorming e tal. É incrível ver um cara falando sobre isso em 1953. Coisas extremamente atuais. 3 dicas interessantes também de brainstorming, que não são regras básicas, mas são 3 sacadas interessantes. Primeira sacada: tente reunir um grupo generalista. Como assim um grupo generalista? Tente que nessa reunião, se é um problema de logística, será que 5, 6 pessoas de logística, será que elas não vão meio que ter uma grande interseção de repertório e por isso menor probabilidade de combinatividade? Será que não era legal ver se o cara do marketing não pode participar rapidinho, o cara do jurídico, da reunião de logística, alguém com a nova mente, né? Eu me lembro que o professor Silvio Meira, ele me contou que ele foi estagiário do Itaú, há um tempo atrás, não nessa época, talvez um pouco depois, e ele me falou que como estagiário, o diretor da área, o vice-presidente, de vez em quando chamava os estagiários e dava para os estagiários um problema de vice-presidente, de diretor, e pedia que os estagiários resolvessem. Porque ele queria mente fresca, mente que não tenha as crenças ou as premissas, por mais que ele seja um executivo experiente, ter mentes diferentes, frescas, é sempre bom. Então a sacada é essa, tentar formar um grupo generalista para discutir aquele problema. Segunda sacada é tentar informar antecipadamente, se possível, quando marcar a reunião, qual vai ser o assunto a ser discutido. Qual vai ser o problema, não assim o assunto geral, mas assim, os problemas exatos que estamos buscando soluções e ideias, para que as pessoas possam já ir pensando e adormecendo com isso, elas vão incubando o problema. Quanto melhor você descrevê-lo anteriormente, melhor elas podem ter precisão na incubação. E a terceira dica é uma dica de alinhamento antes de começar. Então assim, não dá para esperar que todo mundo saiba a diferença de divergência e convergência, e você não pode ficar reclamando, ninguém sabe, eu queria que tivessem visto esse curso também para saber. Não, você vai lá, explica e fala. E em 10 minutos você começa a reunião e explica, pessoal, vamos fazer assim, dividir a divergência, dividir a convergência, e você cria um ambiente que todos entendem a regra, todos entendem por que estão fazendo aquilo, e é importante deixar todo mundo muito confortável de abrir novos caminhos, de divergir. Né? Divergência é um assunto que é a principal característica de uma mente criativamente divergente. Tem até um filme chamado Divergente, que é muito interessante de ver, vale a pena, que resumidamente o mundo é dividido em 5 facções, 5 padrões,
E tem algumas pessoas no mundo que não se encaixam nos padrões, porque na verdade elas se encaixam em todos, são os divergentes. E eles ameaçam a humanidade. É muito interessante esse filme, vale a pena ver. É uma grande analogia com o bloqueio do gabarito. Ambientes corporativos, as pessoas muitas vezes têm medo de contestar um caminho que foi dado, têm medo de divergir, porque essa divergência pode contrariar um caminho que alguém já deu e tal. E é importante ter muito cuidado de deixar as pessoas abertas a divergir. Senão, todo mundo pensa igual. Isso inclusive chama-se group thinking. Tem até uma pegadinha de televisão, feita nos anos 60 também, no elevador, que é um exemplo interessante de group thinking. Vê aí. The gentleman in the elevator now is a candid star. These folks who are entering, the man with a white shirt, the lady with a trench coat, and subsequently one other member of our staff will face the rear. And you'll see how this man in the trench coat tries to maintain his individuality, but little by little, he looks at his watch, but he's really making an excuse for turning just a little bit more to the wall. Now we'll try it once again. Here's the candid subject. Here comes the candid camera staff, 3 of them at least. And this man has apparently been in groups before. Now, here's a fella with his hat on in the elevator. First he makes a full turn to the rear and Charlie closes the door. A moment later, we'll open the door, everybody's changed positions. Now we'll see if we can use group pressure for some good. Now, in a moment, on Charlie's signal, everybody turns forward. Notice they take off their hats. And now, do you think we could reverse the procedure? Watch. Você vê que naquela situação em que você está no elevador e 3 pessoas entram viradas ao contrário, você se sente pressionado a conformar e seguir o padrão deles. E aí o que é que dá mais trabalho? Ter que contestar? Ter que falar, por que vocês estão assim? Vai que você responde, tá sabendo não, você é idiota, sei lá o que pode ser. Na dúvida, a maioria das pessoas acaba virando, ou seja, acaba se confortando com o padrão e acaba, não vou ser divergente, vou convergir igual a todo mundo, cair na mesma caixa. E muitas vezes nessa hora é que a empresa cai no padrão, cai no clichê e perde mercado, perde oportunidades e a criatividade vai embora. Tá, e o que é o brainwriting? Brainwriting é uma variação do brainstorming com uma sutil diferença. O storm dá a ideia de tempestade, dá a ideia do caos, né? E normalmente quando você vai fazer, mesmo as pessoas suspendendo o julgamento, rola um caos, rola um storm, uma tempestade de 10 pessoas gritando. E muitas vezes, por mais que você queira manter um ambiente com suspensão de julgamento, acaba que sem querer você julga a ideia do outro e a ideia do outro influencia a sua e não é produtivo. Então, uma coisa que eu experimentei na Singularity, né? Lá a gente resolveu, assim que montou o time, a gente resolveu que sempre que, dado um problema, quiséssemos divergir, o primeiro passo da divergência seria individual. Essa coisa da individualidade, o próprio Osborne, ele fala também no livro dele sobre como o pensamento sozinho continua sendo essencial. Mas ele não sugere essa ideia de, na hora de divergir, em vez de cada um levantar a mão e sair falando, cada um, com o tempo definido, tem para escrever as ideias num bloquinho de post-it. Por isso que eu amo post-it. Cada ideia no bloquinho, e aí você tem um momento sozinho, pensando as suas ideias, sem influência dos outros. Após esse tempo, todos
exibem suas ideias no mural, e é nessa hora, nem importa o crédito, quem fez, quem não fez, o que importa é colar na parede todas as ideias e começar a agrupar. Então você começa a agrupar direitinho as ideias que são iguais e tal, e aí começa assim a convergir. Então, o brainwriting, a gente fazia na Singularity, nem sabia que tinha, depois descobri que tinha esse nome chique, brainwriting, né? Basicamente é o brainstorming com essa etapa de divergência primeira individual e escrita no papelzinho. Lá na Singularity é interessante que assim que meu time se juntou pela primeira vez, logo na primeira reunião, tá aquele calor de vamos começar a ter ideias e tal, a gente teve uma clareza muito grande, um momento de muita sobriedade de primeira reunião, não sei quem propôs, mas a gente falou, nessa primeira reunião, apesar da vontade de querer dar as ideias, vamos só falar como faremos nossas reuniões e sessões daqui para frente. A gente ainda tinha uns 3 semanas ainda lá, de trabalho intenso todo dia, então a gente gastou aquela primeira reunião para discutir o processo que adotaríamos. E aí surgiu esse brainwriting. Nosso processo era o seguinte, primeira etapa, era 3 etapas. Primeira etapa, warm-up, aquecimento. A gente sempre fazia, pelo menos quando ia começar o dia, uma coisa de desenhar. Muitas vezes era assim, um falava uma palavra, aí todos iam lá, desenhava aquela palavra, mas você podia desenhar de um jeito diferente, entendeu? Sem ser o sentido literal da palavra, o sentido mais abstrato, enfim. E aí um ria do desenho do outro. Era um aquecimento para se soltar, para você fracassar, para você desenhar mal e um rir do outro e tal, e criar um clima bacana. Depois do warm-up, rolava post-it. Ideias, suas ideias não sei o quê. Depois dos post-its, jogava na parede, agrupava. E, por último, na hora de convergir, a gente sempre buscava algum tipo de canvas, de framework em que a gente pudesse posicionar as ideias. Então, por exemplo, eu me lembro que teve um brainstorm lá, que a gente pegou as ideias para o nosso produto, que era um aparelho auditivo e tal, e a gente dividiu em 2 eixos. Um eixo era o quanto aquela ideia era smart, ou seja, o quanto ela era inteligente, era tecnológica, e no outro eixo, o quanto ela era impactful, ou seja, ela gera impacto no cliente, no usuário, impacto no mundo. E a gente pegava todos aqueles post-its que já foram agrupados da ideia de todos e ia colocando nessa espécie de matriz, de canvas, sei lá, nesses eixos, né? Qual era com mais impacto, mais pouco smart, muito smart e pouco impacto, ou muito smart e muito impacto, e a gente ia convergindo, e ali dava uma clareza de todas as nossas ideias, onde cada uma se posicionava. Essa primeira reunião que a gente teve foi decisiva para o sucesso do nosso time. A gente acabou tendo grande sucesso lá, ganhou o campeonato interno de Startup Weekend e foi um dos times eleitos para exibir o projeto na cerimônia de encerramento e tal, foi massa. E inclusive eu gravei um podcast com a Susan, a australiana, que foi minha sócia, e nesse podcast ela comentou sobre a importância dessa reunião. So important. So important. Esse é o brainwriting, essa variação do brainstorming, e eu acho que um recado importante que eu vou fazer questão de ressaltar sempre em relação a técnicas é: faça combinatividade, experimente, avalie como é que foi e mude do seu jeito. Nós colocamos o post-it na jogada sem saber que chamava brainwriting, porque achamos que fazia sentido pra gente aquilo ali, porque sempre que começava cada um falar, não era muito saudável, vamos testar, testamos e funcionou. Então, para todas as técnicas que eu falar aqui, nenhuma encare como verdade absoluta na vida. Todas elas aprenda, entenda, teste, experimente, observe os resultados e faça do seu jeito. Bem, vamos voltar a falar de brainstorming e de brainwriting numa técnica, vai vir lá na frente, técnica chamada BCPS, vou explicar o que é isso, que na verdade é a evolução do brainstorming, criado pelo Osborne, e o Osborne ele lançou um centro de educação criativa, Creative Education Foundation, da qual eu sou membro, e esse centro criou um evento de criatividade chamado CIPSE, que eu palestrei nesse evento já lá em Nova York, em estado de Buffalo, no estado de Nova York, e esse evento, que já teve mais de 60 edições, pegou a teoria do brainstorming e foi evoluindo ao longo dessas décadas e criando um mega processo de solução criativa de problemas que eu chamei de BCPS, Brainwriting. Experimenta, papai.